Hoje a pausa para o café vai para um desses lugares paradisíacos do nosso país varonil. É terra que eu tenho uma ligação, né, porque meu pai nasceu nesse estado maravilhoso. E nós vamos conversar com um colega tradutor, diretamente do Ceará, Fábio Delano. Seja bem-vindo à Voz do Tradutor. Muito obrigado. Esse convite é uma honra, né? Eu, assim, fiquei muito feliz quando a Damiana me convidou para partilhar, né, esse nosso labor da tradução e, quem sabe, compartilhar um pouco das dificuldades e também das alegrias, né, desse processo, que, para quem gosta, é maravilhoso. É apaixonante, né? Eu, na verdade, eu fiquei muito curiosa, porque eu vi o que você postou no grupo que nós fazemos parte, né? Que você, olha, gente, saiu um livro novo que eu traduzi. E um baita de um livro, que eu não vou dar spoiler, para deixar para a segunda parte. E aí eu falei, não, a gente precisa conversar com o Fábio e registrar esse momento do Fábio, né? Contribuir aí com a história da tradução. Um livro fantástico, que depois a gente vai falar sobre esse processo. Não quero dar spoiler, a gente vai deixar depois esses causos dessa tradução fantástica do Fábio para o segundo bloco, mas eu queria, Fábio, que você compartilhasse com a gente a sua história. Como que nasceu essa sua relação com o mundo das letras e como nasceu o Fábio tradutor? Pois bem, olha, eu é, sou de uma família de professores, né? Todo o lado, digamos assim, feminino da minha família de professores, minha mãe, minhas tias, e sempre fui muito incentivado a ler, né? Minha mãe sempre me incentivou muito a ler. Os colégios em que eu estudei também havia muita leitura. E quando eu quando eu entrei na graduação, aí foi que eu comecei a ler mesmo, né? Eu digo que quando a gente para de estudar para o vestibular, naquela época era só vestibular, não existia o Enem. Quando a gente para de estudar, a gente começa a ler. Ai, E ai. você já entrou em letras direto. Não, veja bem. Olha, um dado histórico. A voz do tradutor também é história. O vestibular que eu fiz foi um vestibular que nós tínhamos como presidente Fernando Collor de Mello, que ele proibiu as pessoas de fazer duas graduações tipo assim, públicas. Então eu passei em primeiro lugar para letras e em primeiro lugar para direito. Mas a minha mãe não deixou fazer letras. Ela quis que eu fizesse direito. Como eu tinha apenas 16 anos, eu sempre fui muito adiantado, aí eu tive que fazer direito, Teve que obedecer à mãe. obedecer a mamãe, né? Então a minha história é meio tortuosa. Depois foi que eu fui fazer pós-graduação em ensino de línguas, porque logo que eu comecei a cursar direito, eu já fui ensinar inglês. Você chegou a exercer o direito? Muito pouco. É. Eu só exerci o direito na defesa dos direitos humanos, né? Eu fui fundador de duas ONGs, o Escritório de Defesa dos Direitos Humanos e o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, aqui no Ceará, que é o maior centro de defesa do Brasil. É o nosso Fantástico. aqui. O presidente algumas vezes. Mas, mas a minha profissão é professor de inglês, né? Minha profissão inicial. Então, aí entreguei o diploma de direito para a mamãe e continuei sendo professor, depois fiz Ô, mãe, pós-graduação põe aí na sua parede o diploma. e depois eu fiz o mestrado em Linguística Aplicada, depois o doutorado em Linguística, com o estágio doutoral em Genebra,
graças ao CNPq, né, com o Jean-Paul Broca, que é um dos grandes linguistas do mundo, né? É uma referência, né? É. Então, Nossa, não tremeu a perna assim? Nossa, ai, é ai, ele. foi bom demais. Não, e ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Um Mas é papai. impressionante, Fábio, que as pessoas que são assim fabulosas É, são super tranquilas de se lidar, gostam é, de compartilhar, de ensinar. E tem uma galera que é um nariz empinado e você vai ver o currículo da sim, pessoa, nem é tudo isso, não é, é? isso. Ele fundou uma corrente, né, o curacionismo sócio-discursivo. Então, mas eu todo dia chamava para almoçar juntos, né? Ele é engraçado, enfim, eu chamava de papá, o papai. Né? Ele dizia assim, manger ensemble. Manger ensemble significava que a gente ia comer juntos e que ele ia pagar. Né? Então, lá em Geneve, né, as pessoas são muito frias, né? Você não tem amizade com ninguém. Então, a única pessoa que eu fiquei amigo foi ele mesmo. Olha, Bom, então, é, então, na linha do inglês, eu sempre fiz. Lá em Geneve, eu tive que falar francês, né? Então, para você poder ter a bolsa do CNPq, você precisa falar a língua no lugar da bolsa. Então, também tive que. Já tinha estudado francês, tive que aprender francês. Tanto o inglês como o francês, eu aprendi aqui em uma instituição, aqui do Ceará, chamada Casa de Cultura. Casas de Cultura, que são da UFC, que são a instituição pública, da Universidade Federal do Ceará. Né? Graças a Deus. Minha mãe é professora, era professora do município de Fortaleza, né? Professora pública, e meu pai também era funcionário público. Então, não tinha como pagar um curso de línguas. Todo que eu fiz foi na escola pública, nessa instituição pública. E também toda a minha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo graças à escola pública. A gente tem que defender muito a escola pública. mas é verdade, a escola pública ela tem um papel importantíssimo. As universidades públicas são referência, né, em pesquisa, é o que leva a ciência, né, Fábio? A gente tem que, que deixar isso. E assim, também chega a lugares, né? Ela Uhum, está por todo o Brasil, enfim, né? Aqui eu moro no ABC, a gente, né, demorou para ter uma universidade pública aqui no ABC, mas hoje a gente tem a UFABC, né, que foi algo que de muita luta e que nós temos muito orgulho, né? E agora estamos brigando pelo campus de humanas da UFABC, né? Mas a gente viu, ficou muito claro na pandemia o valor e a importância da universidade pública, né, Fábio? No sim. trabalho de pesquisa conjunta, enfim. É que as pessoas também acham que a área de humanas não é ciência, né? Eu sinto isso, e eu, quando também escolhi a faculdade de letras, Fábio, também minha família achou um pouco absurda a minha escolha, porque na época eu ganhei uma bolsa de 100% para estudar numa universidade privada, né? E eu podia escolher qualquer curso. E aí, quando eu decidi por letras, as pessoas ficaram chocadas. Tipo, você podia escolher odonto, você podia escolher qualquer outra coisa. Por que letras, né? Mas eu sinto que existe essa visão um pouco limitada da sociedade de entender que o profissional de letras, ele também faz algo importante. Todas as áreas acabam passando pelas letras, né? E que é uma ciência, né? Você, como um estudante pesquisador de linguística, Uhum. pode falar muito melhor do que eu, Fábio. Me ajude a defender essa linha, porque o pessoal acha que é muito, é a criatividade, é uma coisa, né? E não, é uma ciência. A gente tem que seguir métricas ali e a gente consegue ajudar as pessoas a fazer os seus registros melhor e a gente consegue também ajudar a comunicação das pessoas numa forma melhor, né?
Sim. Olha a responsa de falar isso na frente É. de um professor doutor de linguística, mas eu queria que Ah, você entrasse um pouquinho nessa para visão. você ter ideia, eu estou fazendo agora o meu segundo doutorado, né, na Universidade de Lisboa. Mas é em pedagogia. Depois eu fiz a graduação em pedagogia. Porque eu estou há 21 anos professor de pedagogia, né, do curso de pedagogia. Ah, eles estão lá no curso, o pessoal da pedagogia, né, da Universidade de Lisboa, eles implantaram em todo o país uma política, isso já tem mais de uns 10 anos, de validação dos saberes. Então, por exemplo, você é um açougueiro e você sabe a questão do gado, do corte, da manutenção. Então, você pode validar aquele saber como um saber, né, digamos assim, uma graduação, né, Como uma referência uma no que você referência, faz. e você pode, a partir daí, treinar os outros. Né? Então, eles têm essa. Ou seja, imagina como essa política que foi criada, né, comandada pelos pedagogos, né, a partir de estudos europeus e também de outros países, como isso modificou a economia do país. Né? Então, tem muitos mitos aí sobre a questão E todo mundo precisa, por exemplo, o professor precisa. Não, isso é verdade. Eu falo que, poxa, o Saussure brigou tanto para que a linguística fosse vista como ciência, e agora a gente está no momento de retroceder, das pessoas dizerem não, não precisa ter formação, não precisa de nada. Mas não é bem assim, né? Existe a questão de validar, mas também quando a gente valida o nosso saber, a gente também tem que se aprimorar e acompanhar as mudanças, né, E tudo, Fábio? e tudo avança. Por exemplo, nós estamos, o Google, o tradutor do Google, e todos os tradutores que existem, né, nós sabemos que eles se basearam em quê? Na gramática do Chomsky, né? Na gramática gerativa. E ele foi contratado naquela época, em 1950, pelo MIT, para fazer o tradutor universal, né? Para fazer o que seria um tradutor universal. Né? E não conseguiu, mas a semente que ele plantou, semente linguística, no caso, hoje ele está em outra, né? Ou seja, quem diria, né? E lá um dos últimos congressos que eu participei lá em Genebra, lá tinha congresso de tudo, até de papirologia. Não, e assim, lá é uma referência também, né? É uma universidade É, referência. tem o CERN, aquele laboratório dos átomos, né? E um dos últimos congressos, como eu estava falando, foi um congresso só dos Google, naquela época Yahoo, e outros só buscando profissionais para trabalhar com os tradutores, com as Hum, hum. machine learning, né, para aprimorar os tradutores automáticos, digamos assim. E as search engines também, né, as softwares de busca. Sim. Então, a nossa inteligência humana é necessária até para os computadores. Sim, estamos por trás de tudo, né? A Rafa Lombardino teve aqui e nós conversamos, a gente ficou lembrando dos anos 90 ali, né? Quando a gente começou a ter acesso ao computador, como tudo era tão primário, Uhum. né? Aquela tela verde do DOS e o quanto que a gente caminhou, né? Para o Windows, né? Que já veio um acesso ao computador mais humanizado, né, com as janelinhas e as ferramentas de busca, né, o KD,
né, até chegar no Google, né, e como o processo de tradução era muito difícil, né, a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha que se locomover para entregar traduções, e como tudo isso foi avançando, né, e hoje estamos também nessa fase, né, as mudanças nunca param de chegar, eu acho que por isso que a gente tem que estar aberto a sempre aprender, né, e aprender a conviver também com a tecnologia, e como você bem mencionou, né, nós como humanos temos a obrigação de trabalhar por trás para melhorar e humanizar essa tecnologia, né, e em um momento que a gente tem um fosso digital enorme, né, que eu acho que também vai ser um desafio para a educação dos próximos anos, né, Fábio? Enquanto a gente tem alunos que já têm acesso ao metaverso, a gente tem pessoas que ainda não têm acesso à internet, né? Sim, mas por um lado também, muita gente que nós achamos que não tem, tem. Uhum. Sabe, o pessoal das classes não, desprivilegiadas, eles até não têm acesso a uma escola boa, mas têm acesso ao mundo digital, né? Mais do que a gente pensa. Pode não ter acesso à internet, a coisas que exigem dinheiro, né? Uhum. Mas eles têm acesso, eles sabem ter acesso, né? Eles vão para lugares onde tem, né? E eles também, ou seja, isso também pode ser uma ferramenta de libertação, né? Ou seja, de Sim. saber que existe e dizer eu também sou gente, né? Também sou do mundo, também tenho direito ao mundo digital, o mundo E digital como vê, direito. e vê a importância do espaço público aí, para dar esse acesso, né? Ao mínimo de acesso, né, Fábio? Mas, bom, você foi para fora, foi estudar linguística, voltou. E a tradução? Em que momento que você começa a traduzir, Fábio? Ela sempre O esteve presente, professor Fábio começa é, a fazer traduções. Como é pronto, que é essa história? sempre esteve presente porque a gente, como um dos trabalhos da gente na academia é organizar revistas científicas, né? E quanto mais a gente volta no tempo, menos as pessoas sabem inglês, francês, espanhol, né? Hoje, né? Antigamente era 1% da população que estava em línguas, né? Que sabia que era fluente, né? Depois passou para 2%, hoje já se estima que 5%, ainda é muito pouco, né? Por exemplo, a América Hispânica, ela chega a 10% de falantes de duas línguas, né? De duas ou mais línguas. Nós ainda estamos agora, talvez tenhamos chegado a 5%. Então, se você organizava uma revista científica, você tinha que fazer, e fazia, como eu fiz, né? A parte de redação, você era o redator da revista. Algumas vezes você tinha que ajudar os colegas nos abstracts, nos resumês. E foi assim que eu comecei, mas né, com tradução científica, depois artigos, né, completos, alguns processos jurídicos. Ou Quer seja, dizer, você muito mais. começou com aquela tradução ajudando o colega, que é, ai, Fábio, me ajuda aqui com o meu resumo, me ajuda aqui com o meu Aí artigo. aconteceu que um aluno meu, que foi aluno assim, tipo, pequeno, assim, né, jovem, do ensino médio, ele depois de médico, já fazendo a residência em medicina, ligou para mim e disse: Olha, tem uns colegas meus que estão desesperados, precisando de alguém que traduza os artigos deles. E aí eu comecei a cobrar, né? Então, foi daí que eu comecei profissionalmente, trabalhando com artigos de medicina, para médicos. E pronto, aí mais by word of mouth, né? No boca a boca.
fui recebendo esses trabalhos. Mas quando a gente for começar a contar... Agora, o livro que nós estamos falando, que a gente não pode falar ainda, né? Teve uma outra história, certo? Adoro essas histórias de bastidores. Atenção. Então, bom, então é isso. Foi assim que eu comecei a traduzir e fazer parte. Agora, eu sempre gostei muito de traduzir, sempre achei que eu tinha facilidade, né? Então, Aí também, Fábio, pela sua formação em linguística, ajuda muito, né? sim, sim. Mas eu sempre fui muito afeito a traduzir. Porque às vezes nos grupos de pesquisa que a gente participa, a gente tem que traduzir alguns textos que ainda não chegavam, né? Depois que eu voltei também de Genebra, eu coloquei uma editora chamada Parole. E nós traduzimos alguns livros do interacionismo sociodiscursivo, né? Livros completos, mas só livros de linguística. Tá. O que já exige bastante, porque é uma linguagem bem técnica, né? Porque você está traduzindo para linguistas, não para público em Isso, geral, né? é. Mas traduzindo, mas eu coloquei essa editora, eu implantei essa editora, porque eu via coisas incríveis que eles estavam produzindo lá e eu achava que nós precisávamos, o quanto antes, tê-las aqui acessíveis, né? Por exemplo, eles acharam aqueles documentos de Saussure, né? E Saussure realmente escreveu na casa de Saussure, lá na Velha na casa de Saussure, lá na Vila Alta de Genebra, né? No início de Genebra. E alguns trabalhos, um novo projeto dele realmente para a linguística, né? Então nós traduzimos o livro Le Projet de Ferdinand de Saussure, o projeto de Ferdinand de Saussure, porque traz um novo Saussure, né? E também, enfim, os livros oriundos das pesquisas mais recentes deles lá. Porque o que a gente estuda mais na graduação são textos que foram escritos pelos discípulos do Saussure, mas não propriamente por ele, né? Isso. Então tem um dos artigos desse livro, do Fernando Saussure, é o descosido do curso Ferdinand Saussure, Hum, que tem a ver com uh, como é que ele foi feito, né? Como é que ele foi tá. muito legal. E aí, né, você não bate uma responsa assim, nossa, eu estou traduzindo Saussure. Ah, Não sim. deu um frio na barriga, não, Fábio? Não, mas esse livro em especial, eu fiz a revisão da tradução. Eu contratei o Marcos Wagner, né? Aí Ah, foi, só o Marcos Bagno. foi ele que fez. Mas aí depois a gente fez Maravilhoso. a revisão, Tá. aí, aquela coisa. Você vai perguntando, tirando algumas coisas, enfim. Bom, eu vou fazer uma pergunta que os nossos ouvintes iniciantes devem estar se fazendo. Como que foi esse seu contato com a editora? Você foi lá na cara dura e falou: Oi, eu sou o Fábio, eu posso ajudar vocês? Ou você. Como Eu que tô foi falando, não, isso? isso que eu estou falando é da editora que eu coloquei. Eu estou falando Sim. a editora que eu coloquei é uma editora minha, né? Tá, então, mas como que foi? Você foi com a cara e a coragem, fez uma editora e foi, e fez, e falou, vamos traduzir esses livros aqui, ligou para o Marcos Bagno na cara de pau, falou, olá, Marcos, tudo bem? Isso, foi. Eu falo isso, Fábio, né, que às vezes a gente tem que ser um pouco... Ousado. O não a gente já tem,
né? Isso. Então, não custa nada eu perguntar, né, e fazer, né? Então, quer dizer, você foi e tal, lançou os livros, deu tudo certo, o Marcos Bagno topou, você fez a revisão, e essa foi a experiência, assim, com uma editora. Foi o pontapé, né? Uhum. E até hoje nós fazemos, nós publicamos livros, assim, não é uma editora bem pontual, assim, deve ter assim, uns 10 livros publicados. Tá. Né? Depois eu vou deixar o link aqui para o pessoal na descrição conhecer a editora. E o Fábio, fala para o pessoal que ouve a gente pela Rádio Achei anotar o endereço, o site da editora, para o pessoal conhecer. É bem simples. institutoparoli.com. Então, institutoparoli.com. Eu vou deixar na descrição do podcast, porque, olha, eu fiquei interessada agora em. Eu E sou, nós eu sou fã estamos, do trabalho do Socir, vou ter que nós ver o que ele escreveu. fazendo, e nós fazemos, né, publicações. Quem tiver aí seu livro, quiser propor. Ah lá, já tem um espaço aberto. Bem legal. Fábio, esse livro que você publicou lá no grupo, foi o primeiro que você traduziu ou você já tinha traduzido livros anteriormente? Tinha traduzido os livros da Paroli, né? Alguns livros. Tá, Tinha traduzido mas o mais assim, da área técnica, linguística, isso. né? Que tem o seu desafio, porque você tem que usar um vocabulário técnico, né? Porque você está falando com seus pares, né? Então, isso. Esse livro lá do grupo, esse livro que nós vamos Vamos lançar. falar, vamos matar a curiosidade do pessoal. Gente, vou lá um dia, né? Vou fazer uma pausa para o café, estou muito estressada. Entrei lá no grupo, Fábio publica. Olha, gente, traduzi 1984. Eu falei, caraca, mano. Mandei mensagem para ele na hora. Eu falei, Fábio, você vai ter que contar essa história na voz do tradutor. Como que foi? Saiu pela Ática, né? Queria que você contasse como é que foi traduzir esse livro, porque é uma responsa, hein? Bem, eu tenho eu gosto de fazer, gosto de criar muitas coisas, tudo da área da leitura, da educação, é a minha paixão. Então, eu desenvolvi um trabalho de produção cultural, principalmente nas bienais aqui do Ceará, e também de congressos de educadores, congressos de leitura. Né? Então, uma das minhas metas nesse campo era fazer a curadoria da Bienal do livro. A nossa Bienal aqui, né? Fazer parte dessa curadoria. Então, eu trabalhei em várias bienais até na última, em 2019, eu fui, eu fiz parte da curadoria. E aí, esse trabalho me rendeu muitos contatos. Né? Ah, então, quando eu... a Paroli, essa minha editora, ela também faz muitos trabalhos para outras editoras, né? Trabalhos de revisão, de, até de coordenação editorial, criação de livros, linhas de livros, né? E eu Então, imagino que você deve ter feito um super networking na Bienal, né? isso. Então, o que aconteceu? Nesse momento, há muita busca por material bilíngue, né? Uhum. As pessoas acham que o material bilíngue ele deve vir só de fora, e não é verdade, né? Principalmente agora que foram lançadas as diretrizes do bilinguismo, que é um projeto de lei, né? Que foi aprovado no Conselho Nacional de Educação, em que ele une determinados critérios do bilinguismo com a nossa educação. Então, você não pode simplesmente colocar materiais e livros de fora e pronto, acabou. Né? Há que se cumprir a base nacional. Então, eu estava em uma reunião com
o pessoal da literatura, da Ática, e nós estávamos falando sobre possibilidades de projeto de trabalho. Aí, quando eu mostrei o que eu tinha feito na Bienal, eu fiz são 10 dias e eu fiz uma homenagem a 10 livros que estavam fazendo efeméride naquele ano. Então, eram 50 anos do Pedagogia do Oprimido, eram os 70 anos da Simone de Beauvoir, o Segundo Sexo, vários outros livros, né? O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, enfim, os Sonhos, né, do Freud. Então, Um monte de obras que fizeram história, que estavam completando aí isso, um aniversário especial. exato, 50, 70, 120. E aí, eles estão, a Ática tem esse projeto de tapar literatura, que é um misto de livros físicos e livros digitais. Então, o aluno recebe uma maleta com livros físicos, mas ele tem acesso a todos os outros livros digitais. Porque, assim, os outros projetos que existem, eles são todos livros físicos ou são todos livros digitais. Não existe os dois, né? E a gente, como educador, a gente sabe que e até os estudos, por exemplo, da Lúcia Santaella, que eu gosto muito, é que ela diz, não há uma divergência de mídias, não há uma substituição de mídias, há uma convergência de mídias. Então, não é o fato da leitura do livro digital que vai substituir o livro físico. Né? Pelo contrário, as duas têm as suas... E até em outros estudos que eu fiz agora, com pesquisas bem recentes, chegou a essa conclusão que, do ponto de vista cognitivo, a leitura do livro físico e a leitura do livro digital, elas têm ambas as suas, os seus benefícios. São benefícios diferentes, mas são benefícios. Né? E que o livro digital, quando ele não tem, digamos assim, os enhancements, né, as melhorias que o digital traz, como você tocar ele abrir a explicação da palavra, e outros, ele não traz benefícios suficientes para ser melhor do que o livro físico. Né? Então, a gente estava falando sobre isso. E aí, falando sobre catálogo, aí surgiu a necessidade, premente, do 84. Como é que você não tem 84? E aí também já vou dizer que já vai sair também uma outra tradução de outra língua, do francês, que é Pequeno Príncipe. Já está terminado, já tá feito. Já Que tá... máximo, Fábio. Então é outra que vai sair também. A gente faz outro café. Olha só. Eu tenho vontade de reunir vários tradutores do Pequeno Príncipe, fazer uma mesa redonda. Olha, Pequeno Príncipe, ele te modifica, ele te deixa, ele te traz sentimentos, ele traz, assim, contradições. Não vou nem falar mais nada. Olha, ó, você topa, Fábio? Olha, porque tem a Andréa Manfrim aqui de São Paulo, que também já traduziu o Pequeno Príncipe. Eu falei, olha, seria muito legal criar uma Pelo mesa menos redonda, cada um comentar sobre como foi o seu processo, porque todo mundo que traduz Pequeno Príncipe fala que é uma experiência, assim, muito especial para a vida, né? Então, ó, já fica aqui uma ideia olha, eu tenho vontade de fazer do Pequeno Príncipe e do Lupin, né? Que também eu acho que vai ser bem legal essa conversa de pegar os tradutores do Lupin, né? E a gente conversar, porque são livros desafiadores também, né? Você fala, o Pequeno Príncipe é um livro para criança. Não, né?
Não, não Ele vou é nem não complexo, vou falar mais nada, porque se eu falar, já estraga. né? Mas ele é muito complexo, é uma história complexa, muito profunda ali, né? Hum. Bom, mas vamos voltar Bom, aqui para o você fala. 1984. Como é que foi? Surgiu o Bom, convite e você, ok, vou assumir então, esse desafio, que é um livro assim sempre atual, né, Fábio? Como é que foi o teu processo para traduzir esse livro? olha, foi um processo de muita pesquisa, né? Porque, primeiro de tudo, por que que eu propus? Eu que propus, na verdade. Porque, O como a Fábio, Ática não. ó, o Fábio é dos meus, ele já fala, e aí, Ática, vamos traduzir 1984? Porque eu trabalho há 30 anos com direção de escolas, né? E eu sempre coloquei o GD4 e o Pequeno Príncipe nas listas de leitura. Ah, Então, eu senti falta desses livros no catálogo deles. E olha, vocês têm que ter esses dois livros, é imperativo. e a Ática, ela tem essa pegada didática, né, pedagógica. Isso, isso. Beleza, então começando em 84. Eu já tinha assim, muito gosto pelo livro, já tinha lido várias vezes. Eu tinha visto os filmes, né? O Era um filme, livro que você adotava em sala de aula, então quer dizer, e você estão já fazendo discutiu arte, ele com os alunos, e, né? então isso já me deu uma dianteira, né? Oh, e que dianteira, gente, porque ó, quando você é professor, aluno faz cada pergunta que a gente para, né, Fábio? E, Eu falo que quando a gente dá aula, é uma escola para nós mesmos, porque a e criançada vem com umas perguntas assim muito cabulosas que a gente tem que, peraí, preciso pesquisar mais para responder sua pergunta. você deu um de Paulo Freire agora. Paulo Freire sempre dizia isso, né? Não, quando eu dava aula de espanhol, nossa, os alunos me faziam umas perguntas que eu falava, gente, olha, preciso estudar isso, depois eu É, trago mais informações, porque eu não sei nem por onde começar, né? E eu acho que isso é legal, é, porque a gente aprende pra caramba. Então, assim, eu imagino o tanto de pergunta cabeluda que você ouviu nas discussões esse livro em sala de aula. Quer dizer, você já estava bem preparado, né? isso. Uma bagagem boa, né? E aí eu também fiz um cotejamento das demais traduções, né? Acho que eu tenho aqui em casa acho, umas 10 versões das traduções de 84, né? Desde as mais clássicas até todas essas que saíram há pouco. Então, aquelas partes mais assim, que você tem a sua opinião, mas eu acho que vale a pena sempre você estar comparando, né? Ah, sim, porque aí você tem uma ideia de como que o colega lidou com aquele Isso, problema, né? isso. Isso te dá também ferramentas de, aqui eu posso fazer dessa forma, eu posso melhorar isso, posso fazer aquilo. Você já não sai do zero, né? Já tem Não. uma solução presente ali. E é claro que às vezes você também nota, te dá um pouco menos de ansiedade, porque você vê que em todas tem algum errinho, em Sim. todas tem alguma coisinha. O Wise, né, o Antônio Wise, ele dizia que se o livro tivesse um erro a cada 10 páginas, já estava bom demais. Que era o mestre da feitura de livros, né? Então, é o seguinte, nós tradutores, nós não trabalhamos com palavras apenas, né? Nós trabalhamos com culturas, né? Com sentidos, com significados. O significado é aquele que está lá no dicionário, né? Mas o sentido é aquele que vem do contexto, né? Da dialogicidade que aquele autor cria, né? Que você vai buscar o que está por detrás, a entrelinha, a ironia, aquilo que talvez naquele contexto que ele viveu, ele gostaria de passar. Né? É o que o Hans-Georg Gadamer, né, aquele hermeneuta, ele fala do horizonte hermenêutico. Né? Quer dizer, o autor ele tem um horizonte, ele estava falando, por isso que ele botou a teletela, era uma televisão.
Se fosse hoje, seria um computador, né? Um tablet. Então, tinha um horizonte limitado, né? Hoje temos outro horizonte. Hoje, mas a gente não pode fazer do horizonte do autor o nosso horizonte. A cabeça, essa convergência de horizontes. Né? Então, também eu fui ler algumas críticas ao livro, alguns comentários ao livro, que me ajudaram a pensar, né? Esse aspecto discursivo. Então, a atmosfera do livro, a questão daquela Londres lúgubre que ele cria, né? Fui ver até um mapa, existe um mapa da Londres de 1984. Fui ver a primeira capa do livro, em 1984, ela tem 1948 e 1964 em cima, como se fosse assim uma... Porque ela foi lançada em 49, mas eles fazem esse jogo com a data, né? Fantástico. Então, para eles era realmente ficção científica, né? É... Pois é, pois é. mas não é. Olha, até os lugares, porque os três países, das três nações que estão em guerra, entre aspas, né, 84, as áreas de conflito, né, de fronteira entre elas, são as mesmas áreas de conflito hoje. Eu acredito. O cara era um mago. Ele era visionário demais, né? É. E aí, a primeira... Então, outra coisa, né, dessa dialogicidade do Orwell, é que o livro ele traz narrativa, né, traz muita descrição, muita narrativa dentro da mente, dentro da cabeça do personagem também. Isso já muda o uso dos verbos, né? Então, muito passado composto, muito passado simples. Ou seja, esse jogo de passados que a gente tem muito no inglês, né? Mas precisa ter cuidado no português. A dificuldade maior do inglês é a pleonástica, né? No inglês tudo repete o pronome, você tem que sair tirando. O it, Vamos né? limpar, né? Tirar. Mas, bem, e muitas sequências textuais diferentes, né? Porque a heterogeneidade. Quando a gente estudava lá na década de 70, 80, era o texto descritivo, o texto narrativo, o texto dissertativo, né? E a gente sabe hoje, né, graças aos estudos do Jean-Michel Adam, que não é bem assim, né? Todo texto é heterogêneo. Né? Claro que tem textos com uma preponderância de uma determinada sequência textual. Que Então, acaba quando... pesando um pouquinho mais, mas ele tem a Isso, presença de tudo ali, né? exatamente. Então, ele passa uma descrição para uma linha de pensamento. Depois ele passa para um diálogo. Né? Então, por exemplo, um diálogo que foi muito difícil, que é difícil na tradução do 84, é um diálogo que ele tem com um bêbado. Porque quer reconstruir a Londres, ou saber como era Londres antes da Revolução. Né? E o mundo de 84 é um mundo sem escrita, sem instrumentos de escrita e sem práticas de leitura. Todas as práticas de escrita e de leitura são podadas, né? São controladas pelo Estado. Então, eles não têm caneta. Ter caneta, um caderno, é algo proibido. Não, aliás, tudo que é proibido não tem uma lei proibindo, mas todo mundo sabe que é proibido. É pior ainda, né? Então, por isso que o Winston trabalha no Ministério da Verdade,
e a função dele é mudar os jornais. Então, existe jornal, mas tudo que é escrito é fruto do partido, né? E quando ele vai escrever, a função dele é escrever textos para mudar os textos de antes, para mudar o passado, né? Que a estratégia do partido é ter controle sobre o passado, o presente e o futuro. Ele escreve usando um read-write, que é um áudio, eu traduzi como áudio transcritor. Ele fala e o que ele fala é transcrito por esse device, por esse instrumento. Como se fosse um áudio que a gente usa hoje no software. Word. Isso, você falasse e ele escrevesse. Transcrevesse. Pois é, esse diálogo com o velho, então o velho está bêbado. Já complicou aí, porque aí já é uma linguagem... Como é que é um velho bêbado em inglês, né? E a passagem, nesse momento da história do 84, eles estão passando do idioma antigo, do inglês, para a nova língua, que é o idioma que eles estão criando para reduzir a capacidade de pensamento das pessoas. Né? Então, existem as regras da nova língua, que ele faz um glossário ao fim do livro, que é muito interessante. É com esse objetivo. Então, é como se o velho, como ele é velho, como ele é idoso, ele falasse o que o Selinker, que é um linguista, que é o criador daquela teoria da interlíngua, né? O Selinker, a teoria da interlíngua diz que a gente vai, da nossa língua para a língua-alvo, no nosso processo de aprendizagem, a gente vai se aproximando da língua-alvo, criando várias línguas, várias interlínguas. Então, o idoso lá, ele estava numa interlíngua entre o inglês e a nova língua, né? Ou seja, você tem que fazer toda uma parametrização para poder, digamos, expressar isso na nossa língua, né, na língua portuguesa. Isso é um exemplo. Quer Né? dizer, exigiu um rebolation aí do tradutor, né? De ter que lidar com tudo isso, né? De adaptar tudo isso, né, Fábio? De fazer uma primeira versão, depois uma mudança. Depois, não, fica melhor assim. Não, você tem melhor assim. Então você vai escrevendo, tipo assim, opções, né? Para determinadas palavras. Outras coisas, eu como professor de inglês, né? E de português. Então, algumas palavras que eu achei. E como leitor também, né? Então, eu coloquei várias notas, umas 10 notas de tradutor ao longo do livro. Com palavras que eu acho chato a gente não saber. Tá. E ter que procurar, tipo assim, o nome de uma flor, o nome de uma árvore, sabe? E não são comuns a nós. E que, por que não? Né? Por que não traduzir, talvez até colocar o significado metafórico? Né? Tem toda uma polêmica relacionada a notas de rodapé, né? Eu acho que também, né, tem gente que quer colocar 50 notas de rodapé por página e também é um problema. É. Mas eu confesso, Fábio, que eu adoro nota de rodapé. Não, eu Porque acho que foram eu aprendo, pouquíssimas, porque eu são poucas aprendo. páginas. Não, e a gente aprende muitos aspectos culturais importantes, né? Como você falou. Tem alguns pontos que dá aquela curiosidade, aí você vai ter que parar para fazer uma pesquisa. Então, o tradutor deixar aquela notinha ali estratégica, ela é muito legal, né? Eu aprendo muito com as notas de rodapé, adoro quando vem, oba, tem alguma coisa interessante aqui, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter também uma
né? Não dá para também colocar tudo, né? Mas eu acho que essas coisas pontuais, como você colocou, que são relacionadas a coisas que só tem lá, né? E que nós não conhecemos aqui, são interessantes sim de se pontuar. Eu acho bem legal. E aí depois ele passa... o Orwell, ele cria muitas camadas enunciativas. Então, por exemplo, tem um momento lá que eles têm um livro, que é o livro que o possível contra-revolucionário cria, que é um livro que ninguém pode ler, né? E é sobre que diz como é que vai ser a revolução, a contra-revolução, né? Então é como se fosse um livro dentro do livro. Que já é outra camada, é outro tempo verbal, né? Já é um discurso mais teórico, né? Então, é os verbos no presente, no binômico. Então, é muito rico, é riquíssimo, né? Em termos linguísticos. Um prato cheio para um doutor em linguística, Ah, viu? pois é. Já dá para fazer um livro sobre a tradução de Isso. 1984. Porque assim, a gente vai às vezes, eu fui para alguns congressos sobre literatura em Geneva, né? Em Geneva, na França também, e chega uma hora que o pessoal fala quelque chose, quelque chose, quer dizer, não explica, né? Então, quando você junta a literatura com a linguística, principalmente a linguística atual, né, que é uma linguística que procura, a partir, a partir das unidades linguísticas, né, o poder do discurso, né, a dinâmica discursiva, é muito legal, é muito revelador. Né? Então, é, é interessante a gente unir os dois mundos e não separá-los. Não, agora eu estou pensando aqui, você saiu de 1984 e foi para o Pequeno Príncipe? Isso, Que isso. aí já foi um outro mundo. Já Sim. envolveu outra pesquisa. E é porque o Pequeno Príncipe é francês, né? Não, Já é sim, outro, mas é já um outro tipo de narrativa, né? É um outro processo, né? é. O Pequeno Príncipe foi o primeiro livro de gente grande que eu li. O primeiro livro que eu li sozinho por mim mesmo. Que eu mesmo peguei, eu mesmo li. Então Então, já é quer outra dizer, história. já envolveu toda uma relação emocional que você tem com o livro. É, isso, isso. E E aí, como eu controlar essa emoção versus a razão que você tem que ter na hora de traduzir, né? é, Porque chorei várias vezes. eu imagino, Fábio. É, eu, na época, depois que eu te. Na época que eu Só, estava lendo só, Pequeno só me diz uma coisa, foi na pandemia o Pequeno Príncipe também? Não. Não, os dois foram. Um eu comecei em 2021. Os dois foram em 2020. 2021 foi o Detectado. É que E o. 2021 a gente já estava saindo da quarentena ali, né? É, Não, porque imagina traduzir o Pequeno Príncipe em quarentena. Acho que teria sido é, muito pesado, né? isso. Mas, enfim. É, e o último toque que eu dei no C4 foi quando a editora pediu para indicar alguém para fazer o prefácio. E aí, como eu sabia que George Orwell era jornalista, então eu indiquei para a gente chamar o Lira Neto, Ah, né? Que também é jornalista, foi um ombudsman aqui do Jornal Povo, que é o jornal, né, aqui do super. Ceará, que Que é a ganhou. nossa Folha de São Paulo Estadão aqui de São Paulo, né? Em tamanho, E ele ganhou o Jabuti várias vezes, né? sim. O Getúlio, enfim, Ele tem uma história linda na comunicação, né? isso. E aí ele topou. E E você fez. também foi lá, bateu na. Ei! Não, não, não. O Lira já era meu amigo. Ah! Já era meu amigão.
Nossa, ele deve ter ficado super feliz, né, de Sim, você sim. ter dado essa honra para ele, né. Mas aí casou, né? Porque imagina, até tem uma história do que o Orwell ele ficou no hotel no mesmo quarto com o Hemingway, cobrindo uma matéria numa dessas guerras lá no tempo deles. Já pensou? Hemingway e Orwell batendo um papo? Que loucura, né. São esses encontros surreais do universo, né. Sim. Aí pronto, fiz o encontro do Lira Neto com o Orwell. Nossa, e tá aí, né, tá aí, saiu o livro pela editora Ática, né. É um filho, né, Fábio? Ah, sim, grande. E assim, eu acho que é isso, sabe? Ler, é, fazer relações, né? E tudo que a gente lê depois, tudo que a gente lê, que a gente escuta, que a gente absorve, não fica inútil, não resta inútil se nós depois fazemos essas relações, né? Essa sinergia, essa concatenação dos conhecimentos, das informações, dos significados. Porque isso é o resultado de todas as suas leituras, leituras da palavra, leituras de livros, mas também leituras do mundo, né? Leitura das pessoas, dos seus interesses. Tudo isso entra na tradução, como entra também na escrita, né? Na autoria. Ah, uma coisa que foi crucial para essa tradução foi o fato de eu ter escrito um livro de poeminhas, aliás, de poemas, né? Um livro de poemas, chamado Literações, que também foi lançado na Bienal. E tá Então, disponível também pra está gente disponível na, comprar. na Amazon, na Amazon. Ah, legal. A poesia ela anda meio esquecida ultimamente, eu acho que ela é tão necessária, Fábio. É demais. Mas olha, tem muitos poetas e muitas poetas, como a Marina Colasanti, ela faz questão de não ser chamada de poetisa, né? É poeta. Então, tem muitas poetas fantásticas. Eu, depois que eu entrei no ramo da poesia, e eu escrevi mais outro livro que vai ser publicado, mas eu tenho lido muito poesia. Então, olha, Maya Angelou, a própria Jari de Arraes, que é do Juazeiro, mas que mora aí no. A Luiz Gluck ganhou o Nobel ano passado, 2020, se não me engano. Bom, tem muitas, muitas, muitas. Tem muitas, muitas poetas mulheres, né? Eu também escrevo poesia, viu, Fábio? Vamos fazer uma Só que, antologia. as minhas estavam na gaveta, eu levei um puxão de orelha aí. Agora eu tô com um livro no prelo e tô escrevendo o segundo já. Olha aí, que Tô, come- maravilha. tô começando a tirar da gaveta, em breve vocês vão ver, vou conseguir a façanha de tornar público esse material que eu publicava, mas em zines e sites de produção alternativa. Só que eu levei um puxão de orelha aí nos colegas e falei, pô, Damiana, você está guardando tudo na gaveta? Então eu resolvi tirar da gaveta, vocês me aguardem, viu? Depois que começa, não para não, viu? É, não para mais. É por isso que eu te falo, tem muita gente que fala, ai, poesia, fora de moda. E eu fico olhando para a pessoa e penso, nossa, eu sobrevivi na pandemia escrevendo poesia e lendo poesia. Eu acho que se não fosse a poesia, eu não estaria aqui viva em 2022, né? Porque é algo que nos alimenta profundamente, né? Ao escrever, porque você consegue refletir as coisas que você está vivendo e pensando e a forma de você ver as coisas, né? E também quando você lê poesia e se identifica com essa poesia e consegue ter um olhar mais poético para a vida e para o que a gente vive, né? Então, para mim é um alimento, né? Não dá para ficar sem.
E eu acho que se nós tivéssemos mais pessoas lendo poesia e produzindo poesia, nós seríamos uma humanidade melhor. Com certeza. A reflexão, quando o ser humano não reflete, aí a gente vê o resultado que está aí, né? Exatamente. A poesia derrete um pouco dessa frieza que esse mundo maluco nos impõe às vezes, né? É. De que nós Pois temos que ser invencíveis, nós temos que trabalhar 24 horas, não podemos errar, não podemos. Então, a poesia ela traz o acalento de que somos humanos e que isso é bom, isso não é ruim. a poesia devolve o coração a quem tinha substituído o coração por uma pedra. Nossa, Fábio, é isso. Nossa, você me deixou arrepiada agora. Você resumiu a vida, gente. Agora vamos ter que comprar os livros do Fábio, não só as traduções, mas também os de poesia. Eu vou deixar os links, hein, Fábio? Manda É, para mim os links que eu vou deixar para o pessoal, tá porque bom. eu acho que a gente vive numa imposição muito grande de que temos que ser frios, exatos, mas nós Uma coisa somos muito boa. humanos e ser humano é Quem bom. disse, quem disse para mim assim, Fábio, a sua tradução vai ser muito boa porque você é poeta. E poetas são bons tradutores. Foi a Silvana Salermo. Olha, Que trabalha com editoras, né? Ela também faz tradução, né? sim, Versões. sim. Eu E acho que é um olhar mais sensível, né? E você é poeta e linguista, né? Então você também tem uma visão diferente da profundidade do texto. É bem isso que você falou, né? De trabalhar com as entrelinhas. Você tem isso muito intrínseco, né? Mas, Fábio, caminhando para o final, você tem editora, você já trabalhou como revisor, você já trabalhou como pesquisador, como professor, quer dizer, você tem uma relação com os livros bem ampla. Mas qual que foi a diferença, né, de pegar um livro que você traduziu, do que você ter editado, do que você ter publicado pela editora, do que você ter escrito? Qual que foi essa sensação de ter um livro tão, né, assim, conhecido, assim, importante, traduzido por um selo importante, que é a Ática? Como que foi? é uma sensação de extrema conexão com as pessoas, sabe? Com quem vai ler. É como se estivesse super mais próximo. É, E você teve esse olhar enquanto tradutor, porque você comentou aqui há pouco que sim. você pensou muito no leitor enquanto você traduzia esse livro, né? No leitor É, jovem, eu ficava pensando assim: essa palavra eu tiro porque está difícil, eu mudo para um sinônimo mais fácil, ou deixo exatamente para a pessoa aprender essa palavra. uhum, Então, eu ficava sempre raciocinando como quem educa. Um fantástico. tradutor educador. Não, e o tradutor, ele é isso que você falou, é uma conexão, né? Nós somos a ponte, né? Você está sendo a via, né, de que as pessoas vão conhecer esse livro através da sua tradução. Aí eu digo, bom, se eu colocar uma palavra, também dentro da própria língua inglesa, onde está essa palavra, né, na colocação entre um item mais comum ou um item mais de menos frequência? Enfim, Uhum. são muitas reflexões que um tradutor faz, né? Que é a visão do linguista aí, ó, né? Você sente, porque assim, é muito interessante a sua trajetória, né? Porque às vezes eu brinco, eu falo, gente, a vida, Deus escreve às vezes por linhas tortas, mas tudo tem um motivo, né? Quer dizer, você tinha que passar pelo direito para você ter esse trabalho com as ONGs, né? Você tinha que ter passado pela educação, né? Porque isso é interessante essa visão do tradutor trabalhando num livro, pensando em como o aluno vai receber esse livro, né? Você tinha que ter passado pela pesquisa, porque isso também trouxe um know-how bem interessante para você ter esse olhar das entrelinhas
do texto, né? Quer dizer, o Fábio, ele teve que passar por todo esse percurso para ser o Fábio de hoje, né? Que está aí engatilhando uma tradução atrás da outra, né? Você sente isso, que todo esse percurso te preparou para ser o que você é hoje? E também as contribuições de muitas pessoas que fizeram quem eu sou hoje, né? Eu me lembro, a minha primeira aula foi no dia 3 de agosto de 1993, às 15h50. Nossa, que memória fantástica! Eram 18 alunos, 17 adolescentes, 12, 13 anos, e uma adulta. E essa adulta, ela tinha uma paralisia parcial do corpo. Sabe aquela paralisia que você, cerebral, que você fica cognitivamente normal, mas você tem um lado do corpo paralisado, alguns membros, Uhum. a voz, metade da boca, metade do... Né? E ela me perguntou o seguinte, eu tinha 18 anos, né? Ela me perguntou, professor, você acha que eu vou aprender inglês? Gente, eu não fazia a menor ideia. Como é que eu ia responder a essa pergunta? Aí me veio a iluminação, assim, do Espírito Santo, dos céus, e eu disse, você não fala português? Com as suas limitações? Então, você vai falar inglês também com algumas limitações. Olha, eu não sei de onde eu tirei isso. Mas era a resposta certa, não é? Então, às vezes, o desafio te faz ir além. Se você não for desafiado, a vida não te der desafios, se você se proteger sempre dos desafios, não, você não cresce. Olha, gente, depois dessa entrevista tão poética, queria agradecer mais uma vez ao Fábio por estar aqui. Fábio, para os ouvintes que querem acompanhar suas façanhas nas redes sociais, como te encontrar? Você está como Fábio Delano no LinkedIn, né? E também outras redes sociais que você usa, deixa aí seus endereços virtuais para o pessoal entrar em contato com você. O meu endereço que eu mais estou divulgando agora é o direção, grecão, né? @institutoparoli.com. Não tem BR. E eu também ligado à editora, né? E o Instagram, eu não sou tão, digamos assim, mas eu acho que todo mundo vai ter que ser, né? Todo mundo vai ter que ser. Assim, eu tenho um Instagram é, que é Fábio_Delano. Fábio underline Delano, ó, já estou seguindo o Fábio aqui também no Instagram. E eu vou deixar o LinkedIn também do Fábio para vocês adicionarem, dizer, oi Fábio, te ouvi na voz do tradutor, quero acompanhar suas andanças aí pelo mundo da tradução, né? E vamos ler aí a tradução do Fábio, que saiu em 1984 pela editora Ática, né? Estou ansiosa pelo meu, e vamos ver se a gente não se encontra para você autografar, hein? Que eu coleciono autógrafos de tradutores, viu, Fábio? Olha que legal. Eu queria fazer um sarau com as poesias, nossas poesias. Vamos embora, que eu agora estou disposta a tirar as minhas coisas da gaveta. E também vai ser uma alegria ter o seu olhar, suas dicas, né? Que já é de quem já tirou da gaveta faz tempo os seus textos, né? Eu estou tirando agora. Mas vamos lá, vou cumprir minha promessa que eu fiz ao Zobertolini, que olha, promessa de responsa, hein? O Zobertolini é um poeta muito famoso aqui da minha região. Ele falou: ó, você tem que tirar isso da gaveta, hein? Senão eu vou te pegar. Então, como ele leu e gostou, então eu acho que agora eu tenho coragem de tirar, porque, poxa, né, ter a aprovação do Zobertolini é algo a se entender, né? Então, Fábio, muito obrigada por você estar aqui.
A gente vai se encontrando aí nos congressos, nos grupos, no fabuloso mundo da tradução. Parabéns pela sua tradução, por um filho que nasce aí, né? Outro já no prelo. Vamos aguardar aí o Pequeno Príncipe, com tradução do Fábio. E, enfim, né? O espaço está aberto aqui. Espero que você volte sempre com as novidades aí do Ceará para a gente. Eu também. Conte comigo. Um abraço. Outro.